Ele é glória, ele é glória, minha família, novo Deus. Não é isso? Foi falado? Não é isso que foi falado? Né? Ele é glória, minha família, né? Ele é glória, minha família, novo Deus. Novo dia. Ele é glória, minha família. Ali, isso. Tá. É verdade. Obrigado. Ao retorno? Aumentei lá. Aleluia, som. Glória a Deus. Som, aleluia, som. Ei. Ei, som. Ei, som. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto de encerramento do nosso congresso de família. Muito felizes, gratos a Deus por estarmos aqui em família, agradecendo ao Senhor pela nossa família, por tudo aquilo que Ele tem feito. Mas nós vamos nos apresentar agora, né? Eu sou Ricardo Sheila. Eu sou a Sheila do Ricardo. Juntos somos casados para sempre há 21 anos, 6 meses, 8 dias. Paz para toda a vida de Andressa e Débora. E por enquanto, genro, não tenho genro, sogro de ninguém. Vamos orar? Feche teus olhos, oremos ao Senhor nessa noite. Santo Deus, eterno Pai, exaltamos o teu nome, glorificamos, ó Deus, a tua majestade nessa noite e reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor. E queremos agradecer, Senhor, pelo encerramento, ó Deus, do Congresso de Família, Pai, que começa nesse momento. Apresentamos tudo que nós iremos fazer, ó Deus, todo o nosso movimento,
nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, a direção desse culto, a ministração da Tua palavra, que tudo que for feito aqui nessa noite seja para engrandecimento e honra do Teu eterno nome. Muito obrigado pela vinda, pela presença dos meus irmãos aí nesse lugar, e que o Senhor nos conduza, ó Deus, nessa noite a um culto de entrega, a um culto de louvor, a um culto de adoração ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, e ser conosco, Deus, nessa noite, para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos agradecidos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos lá? Ah, eu estou de batom? E ela falou que eu estou de batom. Pastor não pode usar batom. Vou pedir para a mídia colocar aqui para a gente o nosso tema. Nós vamos estar lendo todos juntos. Amém? Vou convidar você a ficar de pé. O Ministério de Louvor já vai cantar. Daqui a pouquinho você já vai estar de pé mesmo. Então vamos de pé falar o nosso tema todos juntos. Amém? Famílias e os desafios de um novo tempo. Amém? Pode ser mais forte, irmãos? Vamos repetir? Famílias e os desafios de um novo tempo. Amém. Glória a Deus. Agora nossa nossa divisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode repetir de novo? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Glorificado seja Deus. Ministério de Louvor está com a oportunidade nessa noite de adorar o Senhor. Adore junto com o Ministério de Louvor. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Despenda-se de tudo essa noite e tão somente ouça aquilo que o Espírito Santo tem a falar ao meu e ao seu coração, amém? As coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Yeah.
Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Agradeço ao Senhor, aleluia. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, aleluia, recebi, glória a Deus. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Você é grato? Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer se não aleluia? Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, 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 recebi. Diga isso para o Senhor nessa noite. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Adore a Ele. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Ele é tudo para nós, aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar.
Glória a Deus. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego à tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz a minha casa, tua casa, Senhor. Faz a minha família, a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente, minha casa vou guardar. Faz a minha casa, tua casa, Senhor. Faz a minha família, a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão. Eu não vou perder a fé. De joelhos vou lutando e minha família está de pé. Você pode ir? Faz a minha casa, tua casa, Senhor. Faz a minha família, a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Quando estou de joelhos, minha família está de pé. Faz a minha casa, tua casa, Senhor. Faz a minha família, a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Amém. Oi? Nesse momento nós vamos ter uma participação especial do nosso ministério infantil. Amém?
fazer? Não, vai ser embaixo, vai ser embaixo. Está desligado. Amém. Agora ligou. Que bom ver as crianças dançando, né? E que seja a primeira de muitas outras, né? Amém. Porque nós não abrimos mão. É a segunda? Amém. É a segunda. É verdade, né? A memória tá ficando ruim. Mas que se repita mais vezes, né, irmã? Pra gente não esquecer, né? Eu esqueci porque tem tempo, olha. Isso aí. Vamos repetir mais vezes, né? É benção ver as crianças dançando. Vou chamar nossa irmã Isabel, nosso irmão José Roberto, vai estar cantando o 324 do nosso cantor cristão. Nesse momento, a gente vai ter também a oportunidade de trazer os dízimos e ofertas até o altar do Senhor. Amém? Cadê o Valdizinho? Valdizinho, bateria? Bora. 324. Isso. Soldado no quartel quer trabalho. Isso aí, bora. Vamos ficar de pé, igreja? O Valdizinho está Liberar parecendo o nosso pastor diafragma. da igreja da Maranata. Isso aí, vamos lá. Isso.
Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado e me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, quem procura pertinaz enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheia de gratidão, siga meu Senhor e Rei Emanuel. O poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. O perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmar em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a sustentar. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar, querido. Nesse momento vamos estar participando também da coreografia. Cadê as meninas da coreografia? Isto. Vamos. Todo preparado aí? Vamos lá. Ao vivo. É sempre assim? Não. Tá tudo certinho. Para a glória do Senhor. Apagar a luz e vamos embora.
Glórias a Deus. Nessa noite nós queremos conhecer os nossos visitantes. Temos visitantes em nosso meio. Nós gostaríamos que você, com muito carinho, ficasse de pé para que a gente pudesse conhecer vocês. Amém. Pastor Berlan não é visitante não, Pastor Berlan. Pastor Berlan não é não. O pastor pregador vai ser apresentado depois. Não é visitante também. A mãe da Aline também não é visitante. Mas a moça do lado dela, eu confesso que eu não lembro. Se a irmã já veio aqui. É a primeira vez? Qual o seu nome? Carmen. Amém. Não vou pular vocês estão de pé? Então fala. Irmão, qual é o seu nome? Marcelo. Fernanda. Fernanda. Mais uma. Deus abençoe. Aquele rapaz ali atrás. Como? ADI. Ah, tá. Temos um casal bonito ali também. Qual o nome? Gabriel e? Você já pertence a alguma igreja? Amém. O Adeilton pertence a alguma igreja? Amém. Glória a Deus. Tem um casalzinho aqui. Qual é o nome de vocês? Você, isso. Ana Vitória e Davi. Vocês são de alguma igreja? Ai, perdão, a Sara está escondendo ele. O pequeno é quem? João. Sejam bem-vindos. Pastor Berlan, o senhor não é visitante não, Pastor Berlan. Não vou apresentar o senhor, me nego. Tá bom? Sejam bem-vindos, gente. Como é que a igreja fala para esses queridos que estão nos visitando nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar.
Amém? Glória a Deus. Amém. Temos aniversariante essa semana, gente? Em nosso meio. Alguém fez aniversário? De casamento? De vida? Não? Amém. Então vamos estar orando nesse momento. Você vai orar comigo? Posso chamar o pastor Luiz Cirqueira também, nessa noite. Vai estar aqui. Pastor Berlan, vem cá. Está apresentando o pregador, fazendo esse momento também de consagração de dízimo, de oferta. Deus abençoe, tá? Isso. Esse é o nosso pastor amado, que já ministrou aqui algumas vezes já para a gente. Eu acho que é a terceira vez já, né? Terceira vez. Jantar dos casais. Amém. Uma conferência da família domingo de manhã. Isso. E foi na passada, né? E hoje ele está aqui, assim, pela metade, porque depois ele vai explicar, sua digníssima, né, não pôde estar presente. Mas nós vamos orar, pedir ao pastor Berlan, você vai ficar em pé, em nome de Jesus, para recebermos o nosso pregador também, ganharmos tempo, dizer que você é muito bem-vindo nessa noite, e agora é o momento também de a gente deixar Deus falar conosco, né? Que o Espírito Santo fale profundamente ao teu coração e que nessa noite você esteja tão somente ligado com Ele. Amém. Nessa noite. Pastor Berlan vai estar orando, agradecendo, entregando a vida do nosso pastor. Amém, Senhor. Como vocês já aprenderam desde o início, vamos estender as mãos aqui à frente, porque eu tenho certeza que nós temos muito que ouvir da parte de Deus dessa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma vez, ó Deus, estarmos aqui, ó Deus, na tua casa para aprender, ouvir e bendizer o teu santo e glorioso nome. Que nessa noite, ó Deus, tu venha continuar a ser, ó Deus, o diferencial de fato em nossas vidas. E que nessa noite nós colocamos o pastor, ó Deus, que vai nos trazer a tua palavra, que ela venha ser, ó Deus, de encontro às nossas necessidades, que teu Santo Espírito possa usá-lo, ó Deus, de uma forma grandiosa, poderosa, e que nós possamos, ó Deus, sair deste santuário, transformado, ó Deus, segundo sim a tua palavra. Ó Deus, que nesta noite, se há vidas que aqui se faz presente que não te conheça, possa sim, ó Deus, abrir os seus corações e te aceitar como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Toma, ó Deus, esta igreja, a nossa igreja, em suas mãos. Aleluia. O pregador nesta noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem? Vocês estão bem? Você está feliz nessa noite? Então olha para o seu lado, dê um sorriso para quem está do seu lado. Você escovou o dente? Isso. Dê um sorriso aí para quem está do seu lado. Diga para ele assim, que bom que você veio. Isso. Por um acaso eu estou vendo ali meu amigo ali que me ajudou na palestra anterior. Lembrei de tu, hein? Alguém aqui fez a dinâmica do gato ano passado ou não? Não, né? A dinâmica do gato não, né? Hã? Ah, teve a da montanha-russa, né? Ah, vocês estão com a memória boa, hein? Graças a Deus. Deus é bom. Irmãos, eu gostaria de pedir perdão à igreja pelo atraso. Hoje foi um dia atípico. Minha filha fez prova hoje da aeronáutica lá na Uniswan, totalmente engarrafado. A prova acabou 6 horas, ela só conseguiu sair 6h30.
eu vim um pouco acelerado pela Avenida Brasil. À tarde tive que levar minha esposa no hospital. Está com febre, tosse, só Jesus. Mas vamos elevar as nossas orações, o nosso pensamento, a saúde, a recuperação, para que ela fique estabilizada e que a minha filha passe nessa prova em nome de Jesus. Amém? Irmãos, é uma alegria estar aqui mais uma vez, esse casal, né, espetacular. Que Deus abençoe vocês, Rogério e Isabel, pastor Ricardo e sua família. Uma alegria imensa, bom revê-los. Que Deus os abençoe abundantemente. Bom, nós estamos diante de um tema, de um desafio nessa noite, que são famílias. Tudo posso naquele que me fortalece, não é isso? Então nós vamos discorrer, conversar um pouco sobre esse tema. Vamos pensar, refletir e entender aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa noite, né? Talvez você teve aqui ontem. Quem teve aqui ontem? Glória a Deus. Eu falei com o pastor Ricardo, você tinha que botar o pastor Eliel depois de mim, né? Porque primeiro vem o mais ou menos, depois vem o bom para consertar tudo que o mais ou menos falou no dia anterior, né? Então ele tinha que ter vindo hoje, mas amém. Eu creio que você foi abençoado ontem e será abençoado hoje pelo Senhor, né? Retém o que é bom. Amém, irmão? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Eu não vou fugir do tema que foi proposto, mas nós vamos conversar um pouco sobre essa carta e um pouco sobre as nossas vidas. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. Você pode ficar de pé comigo, para eu não ficar em pé sozinho? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Enquanto você procura aí, eu vou falar algo. Que maravilha. Que maravilha. Nós somos pastores ali em Vilar dos Teles, nós estamos ali na Rua da Feira, né, no antigo Colégio Luther King. Nós somos pastores ali da Fonte de Alegria, Rio de Janeiro. E nesse ano, aqui não vai ter jantar não, né? Vai ter? Dia 19? Ah, em setembro? Ah, então posso falar do nosso aqui? Ah, então, ó, vai ter o nosso em junho. Se você quer evitar filas quilométricas, né? Vai no nosso jantar. Quem conhece a Casa do B, ali em Coelho da Rocha? Um salão de festa que tem ali na Pernambucana. Depois da Raquel Festa, lembra? Tinha uma festa um salão de festa de criança ali, sabe? É um pouco mais à frente. Vai ser ali, nós estamos preparando um jantar especial. Custa quanto? 180, né? 180. Aí você vai entrar na plataforma, vai pegar os dados com a Isabel. Você pode parcelar em 5 vezes, irmão. Vai ser uma noite incrível. Então você pega a sua namorada, né? Sua esposa é sua eterna namorada. Amém? Já anota essa aí. E esteja lá conosco. Vai ser uma benção, tá? Dia 26 de junho. É uma sexta-feira. Amém? Você encontrou? Está com a sua Bíblia aberta ou com a sua visão aqui? Vamos lá, diz assim, verso 10. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhais cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
Verso 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode me ajudar com um louvor assim, ó? Te louvarei, não importam as circunstâncias, aleluia, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Você pode se sentar dando um sorriso e glorificando a Deus nessa noite. Irmãos, nós estamos diante de um desafio. Nós estamos diante de uma carta em que Paulo escreve, onde ele está aprisionado. Mas impressionante é que essa carta, ela é reconhecida como a carta da alegria. Então, como é que um homem, estando preso, em nome de Cristo, por pregar o evangelho de Cristo, por servir a Cristo, está nesse momento preso, escrevendo para uma determinada igreja, podemos dizer assim, dizendo que ele está alegre, dizendo que ele pode todas as coisas naquele que fortalece. Porque às vezes quando nós olhamos para esse texto, nós queremos dizer que nós vamos vencer, que nós vamos conquistar, que nós vamos ter tudo, que Deus vai dar tudo aquilo que nós oramos. Mas eu quero que você lembre que ele está preso aqui nessa situação. E que ele diz que eu me regozijo. Ele diz que se contenta. Ele diz que está alegre. E ele diz que sabe passar por todas as situações. E que mesmo passando diante de todas essas situações, ele crê no Deus vivo e ele jamais vai abandonar esse Deus. O nosso problema é que nós não temos esse entendimento quando se trata da nossa vida. A gente consegue ler esse texto, a gente consegue entender esse texto, a gente consegue explicar esse texto, a gente consegue animar alguém com esse texto, mas quando as coisas, as dificuldades, as circunstâncias, as adversidades começam a acontecer na nossa vida, a gente não fala esse texto para nós mesmos. Então, o que eu quero te perguntar nessa noite é quem te fortalece. Porque nós estamos vivendo uma era difícil. Nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas são amantes de si mesmos. Nós estamos lidando com situações, e aí eu já quero trazer para relacionamentos, nós já estamos conhecendo pessoas hoje que elas casam e não querem mais colocar o nome do marido no sobrenome da esposa. Porque se separar não vai dar trabalho. Ou seja, já casou com a intenção errada. Já casou pensando em não dar certo. Já pensou na famosa frase, se não der certo, separa. E onde está o tudo posso naquele que me fortalece? Porque Cristo diz assim, ó, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Se ele não se quebra facilmente, é porque eu preciso colocar muita força para aquilo quebrar. Então, quando eu começo a perguntar quem me fortalece, eu começo a pensar também que se eu agir com a minha própria força, eu vou gastar energia onde não devo. Se a Bíblia orienta que existe um cordão de 3 dobras, e nesse cordão está você, seu cônjuge e Cristo,
Se eu entendo que esse cordão não se quebra facilmente, eu vou precisar gastar uma força imensa para quebrá-lo. Às vezes, nós estamos gastando força no nosso relacionamento de forma desnecessária. Às vezes, nós estamos usando palavras no nosso relacionamento de forma desnecessária. Sabe por quê? Porque nós estamos agindo com a nossa própria força. Às vezes tem marido que fala assim, ó. Acho que eu já vou começar a pegar aqui, pastor. Às vezes tem marido que chega em casa e fala assim: cadê minha comida? Trabalhei o dia todo. Você ficou em casa. Tem ninguém aqui assim não, né? Aí a mulher fala: não, mas hoje eu quis ver uma série, quis ver uma... Pô, você não fez... Quem paga a conta sou... Aqui não tem, aqui não. Não tem. Então são casais ou homens que confiam na sua própria força. Não sabe como foi o dia da esposa, não sabe se ela estava num dia mais ou menos. E quem já chegou em casa e comeu aquele arroz sem... Aquele arroz vaticano. Você sabe qual é o arroz vaticano? Hã? Papa, você já comeu o arroz vaticano, você sabe, né? Ou então aquele arroz carnavalesco. Você sabe o que é o arroz carnavalesco? É em bloco. Já comeu? Aí você chega em casa, você reclama. Hã? Em bloco. Aí você chega em casa, reclama. Solta a bronca em cima da esposa. Mas antes você não perguntou assim: como que você está? Talvez ela fez aquele arroz na força dela. Não orou antes de fazer o arroz. Hoje minha esposa não veio, irmão, eu vou soltar mesmo. O que acontece lá em casa? Lá em casa eu não como feijão da minha esposa. E ela já tentou... Não vai falar para ela não, irmã Isabel. Tá gravando? Tá na live? Jesus amado. Ela tá assistindo? Meu amor, eu te amo. Cadê? É essa câmera aqui? Meu amor, eu te amo. Tô com uma saudade de você. Corta. Cadê o... Tá ali? Corta essa parte. O feijão dela, irmão, só a graça. E ela já tentou fazer várias vezes. Eu já comi feijão, irmão, brabo. Mas comi glorificando a Deus. Sabe por quê? Ela entregou ali o seu melhor. Dentro do limite dela, ela procurou fazer o melhor. Aí eu chego na minha força. O que eu vou fazer? Caramba, que feijão ruim. Vou jogar isso tudo fora. Pô, esse tempo todo para fazer isso. Gastou luz, gastou panela, gastou feijão. Para fazer isso, só reclamação. É a minha força contra a força de quem? Aí a esposa vai ficar animada em procurar melhorar? Vai comer qualquer coisa também. Olha aí. Aí acaba criando uma divisão. Por quê? Cada um está indo com a sua força. Hoje existem muitas mulheres que trabalham. A gente deu uma solução para o feijão, tá? Minha sogra faz. Aleluia. E manda lá para casa. Tudo na benção. Você ama sua sogra, irmão? Cuidado, hein? Porque ela pode botar um negocinho. Aleluia. Mas aí, existem hoje muitas mulheres que trabalham. E o que acontece? Acaba gerando uma competição. Acaba dizendo: não, hoje não é só você que tem o teu salário, eu também tenho o meu salário. Eu vou gastar como eu quiser. Acaba dividindo e não soma. Acaba cada um indo com a sua força. E aí? Quem te fortalece? Seu ego? Quem te fortalece? Seu machismo? Quem fortalece? O empoderamento feminino? Cuidado com essa palavra. Porque quando Deus criou o casamento, Ele criou para os dois andarem juntos.
Você já viu o Salmo 128? Ele diz assim, ó, a mulher será como videira frutífera. Olha que bênção, irmão. A videira frutífera, a raiz dela, ela vai crescendo e vai para baixo. É uma raiz sendo fortificada. Aí ele vai dizer assim dos filhos. E os filhos, eles são como plantas de oliveira. A raiz da oliveira, ela cresce também para baixo, mas ela se espalha. É pela quantidade de filhos que você vai ter. Isso é a sua família sendo bem abençoada, sendo bem gerada, sendo bem administrada. O Salmo 128 vai dizer assim, você comerás do teu trabalho, você será feliz e tudo te irá bem. Olha que maravilha. Por quê? A família está unida, a família está em conjunto. E quando ele fala da esposa e dos filhos, ele vai falar que está todo mundo em volta da mesa. Quem te fortalece? Hoje, para todo mundo sentar na mesa é uma briga. Larga o celular, senta na mesa, desliga a televisão. Às vezes tem família que senta, irmão, já dá a garfada, vamos orar. Aí torce para a oração acabar rápido. Porque a comida já está na boca e no ouro antes. Não, irmão, senta com calma. Dá glória a Deus, Senhor, obrigado. Porque se a gente continuar pela nossa força, de quem coloca comida na mesa sou eu, a gente esquece de orar antes de comer. Hoje é para a gente pensar aqui nessa noite. Eu falei, pastor Ricardo, traz o pastor Eliel depois de mim. Outra coisa, de quem age pela própria força, é brigar para quem está certo. Quem já brigou para quem está certo? Para ser o último a falar. Vou levantar minha mão também. Né? Não. Deixa eu dar um exemplo aqui. Minha esposa está vendo, eu tenho que pensar em outro exemplo. Mas tem dois amigos lá da igreja, irmão. Vieram me acompanhar. Marcelo e Fernando estão ali, ó. Se ela não vê, eles vão falar para ela depois. A Fernanda está ali, vou mesmo? Então vamos lá. Eu tô certo. Não, eu tô certo. Não, eu que tô certo. Às vezes você perde muito tempo discutindo, medindo força, medindo padrão de qualidade, medindo eu sou bom. Sou eu que sustento tudo aqui. Não, irmãos, que isso? Quem já brigou e no meio da discussão falou assim, teu filho. Aí fala, não, é teu filho. Não, age igual você. E o filho lá vendo. Pô, eu pareço com quem? Com meu pai ou com a minha mãe? Com meu pai. Deixa eu ver para que lado eu vou. Onde está a força da sua casa? Quando Paulo diz isso, ele diz certo de que adversidades virão. E ele passou por adversidades. Lutas virão. E ele passou por lutas. Circunstâncias difíceis virão. Tudo isso ele enfrentou. E ele mesmo assim ainda disse, diante de todas essas coisas, eu não abandonei o Senhor. Porque todos os dias quando eu levantava, eu entregava a minha vida nas mãos dele e eu era fortificado por ele. Porque se eu fosse pela minha força, eu não conseguiria. E eu vou te falar uma coisa, se você não entregar a sua família nas mãos do Senhor e agir pela sua própria força, ela vai sucumbir. Mas se você todos os dias pela manhã, todos os dias à noite, você agradecer, Senhor, eu te louvo pela minha família, eu te louvo, Senhor, porque independente do dia que eu tive hoje, independente da discussão com a minha esposa, independente da luta que eu passo com os meus filhos, das dificuldades, independente do meu filho estar afastado, independente da minha mulher, Senhor, às vezes não entender o chamado, independente do meu esposo não estar comigo aqui nessa noite, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se essa luta que eu estou enfrentando hoje está difícil, está se multiplicando, parece maior do que eu vou continuar a perseverar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E mesmo em momentos difíceis, Paulo falou assim, eu vou me contentar. Porque você já viu gente que reclama de tudo? Minha esposa está vendo. Já viu gente que reclama de tudo? Reclama de tudo. Então é sua própria força, estou sempre certo e reclama de tudo. Às vezes o marido chega em casa,
Por que isso aqui está fora do lugar? Isso aqui não é aqui não, isso aqui é aqui. Olha isso aqui no meio do caminho. Olha por que isso aqui, olha isso aqui está torto. Você nem olha na cara da esposa. Chega, respira fundo, irmão. Dá um beijo na esposa. Você está com a sua esposa aí do seu lado? Tá? Tem algum casal de noivo aqui? De namorado? Tem casal de namorado? Aleluia. A Bíblia diz assim, ó, Provérbios 18. Quem encontrou uma esposa, encontrou algo excelente. Meu Deus. Aí, vírgula. Isso foi um favor de Deus para a sua vida. Meu Deus, irmão. Olha para sua esposa. Fala para ela assim, eu encontrei algo excelente. Se não está nesse nível, você profetiza. Agora você olha para o alto e fala, Senhor, meu Deus, obrigado por esse favor. Isso, irmão. Mesmo tão difícil, dar glória a Deus. Porque o casamento ele é uma bênção, irmão. São pessoas diferentes, debaixo do mesmo teto. Aí quando vem os filhos, né, são oliveiras. A mulher é videira. Sabe o que isso simboliza? Simboliza alegria, simboliza festividade, significa deleite. Isso tudo está no Salmo 128, quando você lê lá ele. Então, às vezes, a gente torna a nossa casa um barril de pólvora. Aquelas bombas assim que tem enterradas, sabe como é que é? Minas. Às vezes a esposa anda em casa tipo come minas de ouro. Não sabe o que falar com medo da resposta do marido. Você está na tua força? Não, irmãos. Vamos amenizar esse clima dentro de casa. Vamos sorrir. Vamos fazer festa ao chegar. Por mais que as coisas estejam fora do lugar, não esteja do seu jeito, chega glorificando. Você saiu e você voltou para casa. Olha que alegria. Você encontrou lá sua esposa, sua família, seus filhos, seus pais. Você retornou para o seu lar. E você acha que foi pela sua força? Quem te fortalece? Você voltou para casa. Porque o Senhor te sustentou. Porque o Senhor é a sua força. Porque o Senhor é o seu refrigério. O Senhor é o teu sustento. Porque o Senhor está contigo. Porque o Senhor enviou anjos ao seu redor para cuidar de você enquanto você estava no seu trabalho, nos seus afazeres, nas suas lutas diárias. É Deus quem te fortalece, é Deus quem está contigo. E aí você pode dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Existem homens e mulheres que não sabem pedir desculpa. Você já viu a dificuldade para pedir desculpa? Essa semana minha esposa deu uma vacilada. Meu Deus, tinha que desligar esse negócio hoje, pastor. Aí eu falei, ó, deu um negócio errado aí. E aí? Aí ela, Desculpa. Hã? Desculpa. É o quê? Desculpa. Dificuldade, irmão. Mas eu também erro. Muito mais do que ela. Ouviu essa, amor? Eu também erro. Muito mais do que ela. Aí na hora de pedir desculpa. Te amo, tá, amor? Tamo junto. E cadê o desculpa? Parece que tem uma disputa dentro de casa. Debaixo do mesmo teto. Irmãos, vamos parar com essa força de medir forças dentro de casa. E vamos entregar o nosso casamento nas mãos do Senhor. Então, às vezes a gente quer agir pela nossa própria força e a gente acaba confiando nas nossas decisões. A gente não compartilha com a esposa, não compartilha com a família.
E aí, quando dá errado, é o famoso quê? Eu te avisei. Eu te falei que ia dar errado. Te falei que não ia dar certo. Aí o homem, ele vai crescendo com a sua confiança abalada. Ele fica com medo de tomar decisões. Ele fica com medo de agir. E com isso, a mulher começa a reparar um espaço ali e ela começa a ter que tomar atitudes no lugar do homem. Quando Deus deixou todas as coisas muito bem separadas. Então, dentro de casa, não haja pela sua própria força. Senta com a família. Tome suas decisões em família. E caminhem juntos. E caminhem juntos. Famílias estão perdendo sua força, porque estão acreditando que tudo vai se resolver sem Jesus. Deixa eu dar uma notícia para você, não vai. Não vai. Se você tem uma causa, entregue ela para Jesus. Se você tem uma dificuldade, entregue ela para Jesus. Se você está enfrentando uma enfermidade, entregue ela para Jesus. Mas não deixe isso te matar. Não deixe isso te corroer. Não queira decidir sozinho. Não queira tomar essa responsabilidade sozinho. Não queira agir pela sua própria força. Porque não vai dar certo. Você vai gastar energia onde não deve ser gasta. E deixa eu te falar uma coisa. O Senhor é a tua força. O Salmo 18 vai dizer que Ele é o nosso escudo. Você já imaginou o Senhor como teu escudo? Você já imaginou o Senhor como teu sustentador? Como aquele que vai diante das suas lutas? Então por que você está gastando energia? Por que você está gastando força? Porque você está procurando em lugares que não é para procurar? Essa semana um rapaz me ligou, endividado, pegou dinheiro com quem não devia, estava passando um sufoco, foi agir pela sua própria força, quase acabou com o seu casamento. E ele falou para mim: Luiz, quase que meu casamento acabou. Porque eu peguei o dinheiro, não falei com a minha esposa, a empresa não empresta mais dinheiro, agora eu estou passando um sufoco. E agora? E agora? Por que deixou chegar nesse ponto? Se você tem um Deus que te sustenta, se você tem um Deus que te ouve, se você tem um Deus que te guarda, um Deus que te protege, um Deus que te guia, um Deus que te sustenta, então antes de qualquer decisão, não faça pela sua força, vá pela força do Senhor. Quem anda sem Jesus se enfraquece, e enfraquecido dá brecha para o pecado. Sabia? Sem Jesus, você pode ser afetado, atingido por uma seta, por um laço. Mas quando você anda com Jesus, você é fortalecido todos os dias. Todos os dias você é edificado. Todos os dias você é transformado por Ele. Todos os dias Ele molda a sua vida. Então, e quando você começa a andar sem Jesus, você começa a se enfraquecer em várias áreas. Uma delas é a sentimental. Você fica abalado emocionalmente. Você acha que qualquer romance vai te satisfazer. Você acha que qualquer atitude possa te tirar daquilo ali. Porque emocionalmente você está fragilizado. E você fica ansioso. A pessoa ansiosa, ela tem o costume de gastar além do que ela pode, prejudicando a família. Por isso que é importante você saber como sua esposa está. Por isso que é importante você saber como seu esposo está. Por isso que é importante vocês sentarem juntos e resolver questões financeiras. Porque se um ou outro estiver abalado emocionalmente, começa a gastar não por uma necessidade, mas por impulso. E aí o cartão começa a explodir. Quem já teve que tomar o cartão da mão do marido, que o marido é gastador? Aleluia. Já teve uma ali. Estamos em família aqui, amém, irmãos? Agora, qual homem que já teve que tomar o cartão da mão da mulher que estava gastando muito? Ih, a mulher ajudou ali, ó. Meu Deus. É forte. Quando vem a fatura, toma aquele susto.
Às vezes isso é um problema sentimental. Às vezes isso é um problema emocional. Às vezes é algo que a mulher carregou para o casamento, ou que o homem carregou para o casamento, por causa do limite, por causa da escassez que ela passava em casa. E aí, quando se tem hoje, o que acontece? Quer comprar tudo. Senta junto, procure saber os sentimentos do seu esposo. Procure saber os sentimentos da sua esposa. Faz igual aquela música do Roberto Carlos, como vai você? Eu preciso saber da tua vida. Às vezes você não sabe como sua esposa está. E às vezes tem alguém enfraquecido dentro do lar. E às vezes esse enfraquecimento ataca sentimentalmente, ataca financeiramente, ataca espiritualmente. Quem em casa já falou assim, hoje eu não quero ir para a igreja não. O marido está lá animadão, se arrumou, passou perfume. Aí a mulher, não, hoje eu não quero ir não. Aí você fala, já tá você aí de novo, querendo ficar vendo o Domingão do Faustão. É Faustão, né, irmão? Não é mais não? É o que agora? É o que agora? Você sabe, né? Né? Então, qual o motivo de não querer ir? Porque nós sabemos que quando nós entramos numa casa de oração, quando nós entramos numa igreja, nós saímos dela restaurados, nós saímos dela edificados, porque a palavra fala no nosso interior. E é essa palavra que Paulo está transmitindo. Ele tudo pode naquele que fortalece, porque tudo aquilo que o Senhor realizou na vida dele, ele experimentou, ele viveu. E mesmo não estando num dia favorável, mesmo assim ele fazia questão de buscar o Senhor. O que falta na nossa vida é, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias tribulados, nós buscarmos a presença do Senhor e reconhecer que Ele pode transformar todas as coisas na nossa família, no nosso interior, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando nós entramos no ambiente onde o Senhor manifesta o seu poder, é impossível a gente sair da mesma maneira que entrou. Se tem uma coisa, irmãos, que eu gosto, é estar numa igreja, igual chegar aqui, ser bem-vindo, ser bem recebido, ganhei uma balinha ali no início, para adoçar. Olha, quem ganhou a balinha? Olha que bênção, é você olhar para o lado e dar um sorriso, é você chegar e abraçar, é você chegar aqui e falar, meu Deus, que palavra abençoada. A de ontem, do pastor Eliel, mais ou menos. Que palavra abençoada, você sai renovado. Você vem aqui, ouve uma palavra desse casal abençoado, pastor Ricardo, você sai daqui renovado, você canta louvores mesmo em meio à luta, você nem sabe como cantou, mas cantou porque o Senhor te fortaleceu, você abriu os lábios porque você sabe que adorando, como nós louvamos aqui, não importam as circunstâncias, eu vou adorar, eu vou louvar, porque eu sei quem luta por mim, eu sei quem vai diante de mim, eu sei quem está comigo, e eu sei quem vai tomar essa luta diante dele e vai vencer as batalhas no meu lugar. É Ele, e é por Ele que eu tenho que entregar a minha vida. É Ele. E aí, diante disso, eu quero deixar aqui 4 pontos, 4 atitudes, para a gente fortalecer, para nós deixarmos a nossa força de lado, para nós deixarmos o nosso ego de lado, para nós deixarmos o nosso orgulho de lado. Tudo isso, às vezes, nós carregamos para dentro do nosso casamento. E nós precisamos nos esvaziar disso. Nós precisamos esvaziar da nossa força, do nosso eu, do nosso amantes de si mesmos, e pensar mais no nosso cônjuge. Pensar mais, o que eu posso fazer por você hoje? Você já entrou na loja e estava escrito assim na camisa, posso te ajudar? Você já entrou numa loja e estava escrito assim, o que eu posso fazer por você hoje? Faça isso com a sua esposa. O que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você hoje? Aí ela vai falar assim, me leva no rodízio de carne, fogo no chão, mocelim, tem gente já dando glória, oh aleluia, toca nele Senhor, aleluia, se programe,
se organize financeiramente. Aí sabe o que você vai fazer? Esposa, se arruma aí que eu tô chegando. Engrossa a voz, irmão. Chega com atitude. Aí você vai chegar lá e vai falar, nós vamos jantar fora hoje. Aí você vai com ela, dá a mão, levanta o rosto. Chega na marra, irmão. Com atitude. Vamos lá jantar fora. Alguém sabe da sua vida? Alguém sabe o que você está passando? O importante são vocês dois. O importante é a sua família. O importante é a paz que você preserva dentro do seu lar. Mas vai ter o dia, irmão, que vai estar estreito. Vai ter o dia que vai estar difícil. Vai ter o dia que a esposa vai falar assim, amor, quero um açaí. Aí você vai olhar e falar, caramba, só tem 10 conto aqui. Aí ela fala, vamos assim mesmo. Aí você pega a sua esposa e vai lá, com a mesma pose. Amém? Empina o rosto, pega na mão da esposa, segura firme, engrossa a voz. E aí, meu amor, como você tá? Senta lá, me vê um açaí de 10, por favor. Aí a esposa vai pensar, ué, e eu? Calma. 2 colheres. Aí você vai pegar a colherzinha, abre a boca, meu amor. Aí ela vai, nossa, que romântico. Aí você vai falar, também quero. Aí ela vai, abre a boca, meu amor. Você abre a boca. Mó romance. Só com aqueles 10 contos. Mó dureza, irmão. Aí do lado tem um casal. 50 reais. Vê 2 açaís aí de 20. Aí tá lá, cada um comendo o seu. Aí olha pro lado. Olha lá, amor, casal romântico. Poxa, e agora? Aí vai querer te imitar. Mal sabe a dureza que a gente tá, né, irmão? Mas às vezes, irmão, a gente tem que criar situações para a gente trazer alegria para o nosso casamento. Senão esses 10 reais aí viram uma luta. Só sobrou os 10? Vai, dá um jeito. Dá um jeito. Primeira atitude. Para você fortalecer o seu casamento e a sua vida e a sua família, é a fé. É a fé. Às vezes a fé dá uma esmorecida. Às vezes surgem tantas adversidades em volta que a gente fala, será se Deus está aqui? Será se Deus está vendo? Aí eu lembro de um louvor que diz assim, ó, Deus ainda não te esqueceu. Deus não te esqueceu. E não importa tudo aquilo que você passar, a trajetória que você está passando. E sabe quem guardou a fé? Josué. Josué reuniu a família, reuniu todos, você conhece essa história. E ele manteve a fé. Ele falou assim, olha, diante de tudo que nós passamos, diante de todas as batalhas que nós vencemos, diante daquela batalha que nós perdemos, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor, independente do que aconteça, independente da luta, independente da adversidade, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a primeira atitude que nós temos que tomar para fortalecer a nossa família é a fé. Independente de qualquer coisa, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor não me abandona. Eu sei que o Senhor luta ao meu favor. Eu sei que Ele está aqui comigo nessa noite. Então, a fé. Segunda atitude que você precisa para fortalecer sua família é a obediência à palavra. Deus já te deu uma palavra que você não entendeu nada. Que você fala, não é possível, Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, Mateus capítulo 2. Jesus tinha acabado de nascer. Estava em Belém. E vem um anjo do Senhor e diz, José, pega o menino, pega Maria e vai para o Egito. Egito? Chega a soar meio estranho. Mas ele não sabia que Herodes estava vindo
para perseguir o menino, para matar o menino. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então deixa eu te falar uma coisa, queridos. Segunda atitude que nós devemos tomar para fortalecer a nossa família é: seja obediente à palavra do Senhor. Sabe o que José faz? Pega o menino, pega Maria e vai para o Egito. Se o Senhor deu um comando para a sua família, se o Senhor deu uma ordem para a sua família, obedeça a palavra. Se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, guarda ela, caminhe em direção a ela e tudo te irá bem. A segunda atitude, obediência à palavra. Quando Herodes morre, vem o anjo do Senhor novamente e diz: agora volta. Existem caminhos que nós precisamos fazer. Existem trajetos que nós precisamos fazer. Você precisa corrigir alguma rota na sua vida? Você precisa fazer algo que o Senhor já ordenou para você fazer? Você precisa perdoar algo que a sua esposa fez? Você precisa perdoar algo que seu esposo fez? Você precisa perdoar algo que seus filhos fizeram? Porque às vezes nós caminhamos pensando que está tudo bem. E você carrega uma dor lá do passado. Você precisa sentar com a sua esposa, sentar com seu esposo e ser franco. E falar: eu preciso te dizer algo que está machucando meu coração. Isso vai fortalecer a união. O marido tem que chegar para a esposa e falar: eu preciso ser sincero com você, para que isso fortaleça a nossa união. E aí, tudo irá bem. Você precisa dizer: Deus falou algo ao meu coração. Preciso que você ouça e preciso que a gente faça isso. A esposa vai falar assim: Deus falou com você, falou. Então vamos fazer. Isso é família, irmãos. A esposa vai entender que mesmo diante da dificuldade, mesmo se der alguma coisa errada no caminho, ela vai entender que aquilo Deus falou ao seu coração e você está sendo obediente à palavra de Deus. Isso é família, irmãos, é andar junto. E às vezes no homem, mesmo cumprindo a palavra do Senhor, vai gerar quando as coisas começam a dar errado, a gente fala: será que é Deus mesmo, né, pastor? Será que é Deus mesmo que falou esse negócio comigo? Aí a esposa vai falar: não, você é um homem de Deus. Deus falou com você, eu creio também, vamos embora, vamos junto. Por isso que a Bíblia vai dizer: quando um estiver desanimado, o outro pega na mão e sustenta, porque bom é andarem os dois juntos. Então pega na mão da esposa, pega na mão da família, andem juntos. Segunda atitude, terceira atitude, para você fortalecer a sua família, é a oração. Há uma família muito interessante, está registrado em Atos. A Bíblia vai dizer que Cornélio e sua família, eles eram tementes ao Senhor. E era uma família que, sendo temente ao Senhor, eles oravam e davam esmolas. Até que um belo dia chega o anjo lá. E o anjo diz: o Senhor tem colhido as suas orações. Olha que coisa linda, queridos. A Bíblia diz que ele e a família eram tementes ao Senhor. Como anda a sua oração? Como anda seu tempo de qualidade com Deus? Como anda a sua reunião em casa com a sua família? Sentar em volta da mesa, orar. Hoje, como eu falei, minha filha foi fazer a prova, né? Antes de sair de casa, nós oramos. E você tem que criar um ambiente sadio dentro do seu lar. Você tem que lembrar sempre que Deus não é aquele Deus, quando a gente fala de temer a Deus, não é temer a Deus que Ele vai vir castigar, que Ele vai vir com chicote. As pessoas estão lembrando mais que Deus é um Deus que vai castigar do que um Deus que é pai. Então, às vezes, você vai orar, você muda o tom de voz, você usa palavras difíceis. Irmãos, Deus é pai. Deus está conosco todos os dias. Ele conhece seus defeitos. Ele conhece você no profundo. Ele conhece você na intimidade.
Então tire esse tempo de qualidade com Ele, Ele sabe quem você é. Então quando você orar, seja sincero com Ele. Hoje nós fomos orar. Senhor, minha filha vai fazer a prova. Abençoa, Senhor. Dê sabedoria para ela. Que os outros concorrentes perdão, Senhor. Aí, meu Deus do céu. Né? Olha só o que a gente faz. Mas a gente ora. Por quê? A gente quer ver a vitória da nossa família. A gente, claro, obviamente, quisera eu que todo mundo passasse que estava lá hoje. Cheio de jovens, gente. Uma coisa linda, uma opção de jovens estudando, discutindo questão. Mas a nossa oração é que alguns ali possam errar 5. E que a minha acerte tudo. Mas se ela não passar nessa, a gente vai continuar orando. Mas a gente tem que prezar pelo bem da nossa família. A gente tem que lutar pela nossa família. A gente tem que entregar a nossa família aos pés do Senhor. Atitude, oração. Quarta atitude é a leitura da palavra. Amém? Você fez seu devocional hoje? Ontem? Anteontem? Aleluia! Oh, glória! Aí você falou assim, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Meu Deus, estou em Gênesis ainda. Aí você fala, Senhor, perdão. E recomeça, querido. Porque Deus não está aqui para te castigar. Ele está aqui para te abençoar, para te dar uma nova chance, para te trazer de volta. Por isso que Paulo fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é isso que nós temos que falar toda manhã. Senhor, eu errei ontem, mas me perdoa, eu vou voltar hoje aquilo que eu te falei, eu vou voltar a ler a palavra, eu vou voltar a edificar a minha vida. Irmãos, a palavra fala tanto com a gente, a palavra transforma tanto a nossa vida. Quantas pessoas passam do seu lado e precisam de uma palavra? Quantas vezes sua esposa precisa de uma palavra? Quantas vezes a palavra vai renovar a sua própria vida? Às vezes você não levanta bem, irmãos. Quem já levantou e a esposa falou assim, bom dia, você... Fala comigo hoje não. O que hoje? Não ouvi nada, não dormi bem. Não, acorda bem, dá um beijinho na esposa. Mesmo com aquele hálito. Dá um beijo, fala, esposa, eu te amo. Você é um tesouro excelente que Deus me deu. Amém? Olha para o filho, fala, filho, você é uma bênção na minha vida. Profetiza sobre a vida do teu filho, dá uma palavra para ele. Fala para ele uma palavra de manhã. Abençoe o teu filho. Às vezes você já levanta reclamando do filho. Olha esse menino, dorme até tarde. Olha esse menino, quebra prato, quebra copo, chega tarde na escola, só tira 0. Meu Deus. Eu na escola, irmão, misericórdia. Reunião de pais era um sofrimento na minha vida, mas minha mãe perseverou. Eu não criei filho para o mundo. Minha mãe falava isso. Eu criei filho para Deus. Eu era perturbado, irmão. Minha mãe era chamada na escola quase toda semana. Mas ela não desistiu, irmão. E hoje, para a glória de Deus, eu posso contar esse testemunho. Mas às vezes a gente chega para o filho, já pensou se ela me amaldiçoasse? Isso aí não vai dar em... Não ia dar em nada mesmo. Agora, quando você abençoa o teu filho, quando o filho fala assim, bença pai, bença mãe, ele sai de casa com a bênção de Deus e a tua bênção. Porque você fala, Deus te abençoe. Você está respondendo ao teu filho. Quantos filhos aqui pedem a bênção ao pai e à mãe? Oh, glória! Quantos não pedem? Começa a pedir. Começa a pedir. Aí vai ver, a mãe vai achar estranho. O que houve? Já sei, vai me pedir um pix. Mas bença, bença. Minha filha, irmãos, quando ela chega com muito amorzinho, eu falei, ai, Jesus amado. A quinta atitude
Crie conexões agradáveis com a sua esposa. Faça surpresa para sua esposa. Faça surpresa para os seus filhos. Crie conexões. Essa semana eu fui buscar minha filha na escola, no curso. Aí no caminho, de volta, já estou terminando, tá, pastor? Aí no caminho de volta, ela começou a falar de um menino lá. Pai, oi filha, estou dirigindo aqui, né? Tranquilo. Aí ela, tem um menino lá? Legal ele, sabe, pai? Gente boa. É bonitinho. Aí a gente está estudando. Eu falei, Aí eu já aqui, né? Vou marcar uma reunião com ele lá em frente à Vila Rosali. Sabe aonde, irmão? Ali. Tem um cemitério ali, sabe? Ali mesmo. Sentar ali, marcar para conversar com ele ali. Ou então, eu tenho um amigo que tem um pitbull, irmão. O nome dele é Thanos, né? Eu já avisei, falei, eu vou precisar do Thanos aqui em casa qualquer dia. Mas o que acontece? Ela falou, ei pai, eu estou falando contigo aqui essas coisas abertamente. Eu falei, qual é o problema? Qual o problema? Às vezes, tem filhos em casa que têm medo de falar sobre alguma intimidade com os pais. Às vezes não criou esse elo, não criou essa intimidade, não criou esse convívio, não criou esse contato. Crie conexões com seus filhos. Crie conexão com a sua esposa. Chega em casa, leva um buquê de flores para ela, sem ser data comemorativa. Aí ela vai achar tão estranho que ela vai falar assim, o que você aprontou? Quem já fez isso? E a esposa falou isso. O que você aprontou? Por quê? Porque a gente não faz. A gente pisa na bola nessa área. Aí quando a gente dá um start na rua e faz, porque a gente é tudo distraído, não é não, irmão? A gente é distraído, a gente tá tranquilo, tudo tá bom. Mas aí a esposa vai achar tão estranho que ela vai falar assim, e aprontou alguma coisa. Mas não, querido, são atitudes que nós devemos tomar. São atitudes que nós devemos fazer todos os dias para entregar a nossa família, a nossa casa nas mãos do Senhor. Nós não vamos permitir que o inimigo nos enfraqueça, que o inimigo ataque a nossa casa, que o inimigo tenha liberdade para atuar na nossa casa. Nós vamos entregar a nossa família nas mãos do Senhor. Nós vamos confiar no Senhor. Nós vamos vencer essa luta que estamos enfrentando. Nós vamos vencer essa crise financeira. Nós vamos vencer esse problema sentimental. Nós vamos vencer desconfiança. Nós vamos vencer ciúme. Nós vamos vencer isso. Às vezes é briga por desconfiança, briga por qualquer coisa. Isso tem que acabar, queridos. É desacordo, é desunião, é desconfiança todos os dias. É uma briga diária. É um falando uma coisa, outro entendendo outra coisa. Vamos alinhar isso, irmãos. Outro dia eu fui no cinema com a minha esposa, aí estava lá, a gente já saiu de casa sabendo o filme que ia ver. Aí chegou o casal lá, vamos ver que filme? Ah, eu quero ver aquele ali. Aí a esposa, você sempre quer ver esses filmes de tiro, de guerra, de explosão. Aí ele, você sempre quer ver essas porcarias de beijinho, de coraçãozinho. Aí ela, você sempre me critica. Aí ele, você que sei lá o quê. Eu falei, Jesus amado. Vieram pro cinema. Você sabe quanta gente não consegue ir pro cinema hoje, irmão? Porque tá caro. Eles estavam no cinema, no shopping, brigando para escolher o filme. É muita falta do que fazer, não é, querido? Queridos, vamos aproveitar a esposa que nós temos, a família que nós temos. Vamos nos alegrar. Vamos usufruir daquilo que Deus está nos abençoando. Vamos nos contentar. Vamos nos contentar. Vamos sonhar. Vamos compartilhar os nossos sonhos com as nossas esposas, com o nosso cônjuge. Vamos dar as mãos e vamos alcançar aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida.
Irmãos, às vezes o salário é curto, o salário é apertado. Às vezes é tudo limitado. Mas dentro daquilo dá para viver bem. Mas hoje eu quero que você entregue a sua família nas mãos do Senhor. Eu quero que você se esvazie. Hoje talvez não tenha sido uma palavra de muitos glória a Deus, porque mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho. Mas é isso mesmo que eu vim fazer aqui hoje. A gente tem que se esvaziar por dentro, irmãos, e deixar Deus encher a gente. Porque se a gente agir pela nossa própria força, a gente vai dividir o nosso casamento. A gente vai causar uma destruição no nosso casamento. E sabe o que a gente vai fazer? Botar a culpa no inimigo. Botar a culpa no diabo. Às vezes o culpado está sendo a gente mesmo, pela nossa maneira de agir, pela nossa maneira de responder, pelo nosso jeito de ser com as nossas esposas, ou as esposas com o marido também. Então vamos melhorar, irmãos. Vamos melhorar. Vamos olhar mais para dentro da nossa casa. Vamos olhar mais para dentro para a nossa família. Vamos olhar para a nossa esposa. Vamos elogiar. Quanto tempo você não elogia a sua esposa? Seus filhos? Né? Olha para sua esposa aí e dá um elogio para ela. Você está uma gata hoje. Olha para o seu esposo. Fala para ele assim, como você está lindo. Isso. Fala para ele assim, esposo, fala para sua esposa assim, ó. Fala perto do ouvido dela. Chegar em casa eu vou te contar um segredo. Fala, querido. Chegar em casa eu vou te contar um segredo. Fala pro seu filho assim, você é uma bênção. Eu te amo. Às vezes a gente só cobra dos nossos filhos. Não lava a louça, não varre o quintal, não sei lá o quê. Fala pro seu filho que você ama ele, que você o ama. Trate a sua família bem, queridos. Ame a sua família. Preserve a sua família. Às vezes rola uns probleminha, não rola? Com sogra, com parente. Jesus amado. Pensa na tua sogra aí e fala, tudo posso em Deus que me fortalece. Aleluia. Olha para esse problema que está te afligindo aí e fala para ele, tudo posso em Deus que me fortalece. Olha para essa dívida aí e fala, tudo posso em Deus que me fortalece. Olha para essa enfermidade e diz para ela, tudo posso em Deus que me fortalece. Olha para essa ansiedade e diz para ela, tudo posso no Deus que me fortalece. Olha para essa depressão e diz para ela, tudo posso no Deus que me fortalece. Olha para essa procrastinação, diz para ela, tudo posso em Deus que me fortalece. Olha para esse sono que te tira da oração, te tira da leitura da palavra e diz, tudo posso no Deus que me fortalece. Deus está aqui nessa noite, queridos. Fique de pé comigo. Vou passar a palavra para o pastor. Mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa hora. Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando, mas eu queria que você falasse com fé. Foi uma das primeiras atitudes que nós falamos aqui. E você dizer para essa dificuldade que você tudo pode no Deus que te fortalece. Se teu filho está afastado, tudo posso no Deus que me fortalece. Se seu esposo não está caminhando contigo, tudo posso no Deus que me fortalece. Se sua esposa não está caminhando contigo, tudo posso no Deus que me fortalece. Se sua família está aqui reunida, mas vocês estão enfrentando uma luta grande, tudo posso no Deus que me fortalece. Hoje você precisa orar com fé
e entregar isso que está tentando fazer você parar. Isso que está tentando fazer você parar. Você vai dizer nessa noite: tudo posso no Deus que me fortalece. Essa pessoa que está tentando tirar você dos caminhos do Senhor: tudo posso no Deus que me fortalece. Hoje é uma noite para você declarar essa palavra para sua família, para você vencer essa adversidade, para você declarar que a sua família é do Senhor, que a sua família você vai ver servindo ao Senhor, que você vai ver todos reunidos na casa do Senhor, que você vai glorificar a Deus por isso, que você vai exaltar a Deus por isso, que mesmo hoje estando tudo difícil, você vai clamar com fé, que Deus vai atuar na sua vida, em prol da sua família. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós queremos nessa noite, Senhor, declarar com os nossos lábios e com a nossa mente, Senhor, convictos que o Senhor está agindo ao nosso favor, que o Senhor é Pai, que o Senhor é bondoso, que o Senhor está conosco. Senhor, nós queremos declarar que eu tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Mesmo em qualquer adversidade, eu vou vencer, porque o Senhor vai me fortalecer. Senhor, que nessa noite eu possa me esvaziar, Senhor, de tudo aquilo que atrapalha a minha comunhão contigo. E que eu possa, Senhor, falar com fé e convicção que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, independente das circunstâncias, independente das adversidades. Senhor, eu vou querer cumprir aqui as atitudes, eu vou querer agir com fé, eu vou querer agir com oração, com leitura da palavra, eu vou me levantar, eu vou me colocar de pé, e eu vou, Senhor, como um arauto, Senhor, glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor é Pai, o Senhor jamais nos abandonará, e o Senhor pelejará por nós, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido, glorifica Ele e creia que Ele tem o melhor para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, amém? Casal lindo. Deus abençoe vocês. Convidar o nosso pastor, irmã Sheila, convidar todos os verdinhos, né, o Ministério de Família, convidar o casal que está lá atrás também, que pudesse vir aqui, por favor, e agradecer a igreja, né, por esses 2 dias que nós tivemos junto aqui, né, falando, ministrando sobre família. Vocês vão poder sentar um pouquinho, ministrando e falando sobre família. E eu gostaria de enfatizar o que o pastor falou. Esse ministério de família, ele foi dado para vocês, para mim, cuidar da minha família. Então esse ministério não é, essa responsabilidade não é desse grupo, Ministério de Família, que está escrito na camisa. Esse ministério foi dado para você, o sacerdote da casa, para você, sua esposa, cuidar da sua família. Nós aqui estamos apenas complementando esse trabalho, mas esse trabalho é seu, na sua casa. Como eu falei ontem, a sua família é a melhor família. A minha família é a melhor família. Então pense assim, problemas toda família tem, na minha tem, na sua tem, mas ela continua sendo a melhor família, tá bom? Então, irmãos, levem isso para a sua casa. Nunca deixe que o diabo assopra no seu ouvido para falar o contrário disso, tá bom? Eu gostaria muito de agradecer, né, pastor Luiz Cerqueira, irmã Aline, né, que não pôde estar, pastora Aline, que não pôde estar aqui conosco hoje, dizer que esse casal tem nos abençoado muito. Todas as vezes que nós ligamos para eles, eles nunca disseram não para nós, sempre estão aqui nos abençoando, né? Como abençoou essa noite também, não foi diferente.
E Isabel, quer falar, né, Isabel? Ela está aqui ansiosa. Ele não deixa eu falar, pastor. Antes de entregar um mimo da Carla Cakes chiquérrima ali. Cadê você, Carla? Nós queremos agradecer, tá? Primeiramente a Deus, tá? Por essa programação desses 2 dias que nasceu no coração do Senhor. Queremos agradecer à primeira Igreja Batista do Guarani, ao nosso pastor Paulo Ricardo Fleury. Nunca mais vou esquecer essa. E a nossa irmã Sheila Fleury? Fulier. Queremos agradecer em cada irmão em particular por ter comprado tanta caneta, tanto chaveiro. A irmã Elza, querida Elza, tá? Por ter nos crochetou bastante, tá? Ela nos deu a 1%, nós vendemos a 1000%, mas foi para a obra, tá? Então, nós queremos agradecer a cada irmão, tá? Se nós fôssemos, a gente está com medo de falar aqui nomes e ser injusto, mas agradecer a Elisângela, que presenteou todas as suas funcionárias da Demilos com caneta. Ai dela, se não abençoar, se ia jogar um kit de caneta em cima dela. Jussiara, irmã Kátia, irmã Fátima, irmã e tantos outros, tá? Se sintam representados por essas irmãs. Muito obrigada, Deus abençoe. Sabe por quê? Porque vocês entenderam, tá? Que o trabalho não é de um grupo, o trabalho é de toda a igreja. E a gente não pensa pouco, não, a gente pensa alto. Sabe por quê? Porque quando essa igreja foi fundada pelo nosso pastor Uberlan Grifo Frix, o camarada sempre pensou grande. Pensou que ia te esquecer? Pensou, né? Não. O cara pensou grande. Quando foi para comprar esse templo aqui, não tinha dinheiro, não. Ele falou, dou meu carro. E a irmã Raquel, na hora, falou, tamo junto. O camarada foi pegar ônibus a pé, foi de ônibus para casa, tá? Porque ele pensou grande. Então, a gente aprendeu isso, pastor, tá? E a gente vai levar isso para a eternidade. Então, honra e glória pela vida de vocês, tá bom? Por cada um irmão. E não se incomode, não. Sempre a gente vai vender caneta, pano de prato, tá bom? Para fazer daqui para melhor. Honra e glórias ao Senhor. Falei demais, né? Pastor Luiz Siqueira, da Aline Siqueira, da nossa pastora querida. Muito obrigado, tá? O casal Luciano e Carla Cakes chiquérrimo estão presenteando, tá? O casal com docinhos. Quando você chegar, que for falar no ouvidinho da irmã Aline, dê um docinho para elas, tá? É adoçar a boquinha. Cadê as fotos? Tem fotos. Não tá mais? Deixa eu botar aqui. X. Obrigada, irmãos. Vou caprichar no Photoshop no meu rosto aí. Vamos aplaudir ao Senhor, irmão. Ah, fica aqui. Quer dizer, não, pode descer, desce. Mas, queridos, é uma alegria muito grande a gente fazer mais uma conferência de família. E uma das coisas que eu aprendi é o pastor quando corre, a igreja anda. O pastor quando anda, a igreja para. O pastor quando para, a igreja morre. Mas eu queria aplicar uma coisa a isso ao Ministério de Família. Quando o Ministério de Família corre, o Ministério de Família acontece. A igreja anda, porque apesar de todo o movimento de Deus para nós, tem que ter uma liderança. Você entendeu? E assim, aí às vezes a gente fala assim, tem que vender caneta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se não tiver alguém para fazer assim, meu casal, Diácono Rogério e Diaconisa Isabel, as coisas não vão à frente. Porque a gente é assim. Deus colocou liderança, pastor, liderança ministerial, para que as coisas aconteçam. Eu quero agradecer muito ao Ministério de Família na presença de vocês e dizer, próximas coisas a gente vai estar junto, né? E sonhar grande mesmo, como ela falou.
Pastor, a gente vai trazer o pastor Léo do Carmo, vai trazer o pastor Luiz Siqueira. E pessoas que nos abençoam de uma forma maravilhosa, são lindos, né? Você é lindo, cara. Entendeu? É um cara bom, a gente ouve, e graças a Deus, todo mundo aí ficou até agora para ouvir. Tenho certeza quanto Deus usou a tua vida e como usou ontem o pastor Léo do Carmo, né? E a gente tem que pensar assim mesmo. Agora, você tem que entender que a gente precisa ter uma liderança. A liderança precisa avançar e colocar a mão. Porque a gente fala assim, vamos fazer o Congresso de Família. Se não se mexe, as coisas não saem. Né? E como vocês se mexeram? Como o Ministério de Família se mexeu? Então receba todo o carinho do seu pastor, receba toda a gratidão e que a gente continue assim. Né? E a gente tenha sempre essa liderança avançando aí. Eu não posso deixar de falar, porque eu sei que se eu fosse fazer, talvez não sairia com tanta excelência. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu quero chamar aqui à frente os irmãos que vão viajar quarta-feira comigo. Rápido. Rápido. Nós vamos para São Paulo, passar frio. Eita glória. Isso. Esse povo aqui assumiu um compromisso diante de Deus e diante do pastor, diante da igreja, de estar indo para uma conferência para a cidade Conference, lá na Igreja Batista da cidade, em São José dos Campos. Nós estaremos indo lá, primeiramente, debaixo da oração do Senhor, e em segundo lugar, para a gente aprender, para a gente ser ministrado. Então, quarta-feira estaremos pegando a estrada. E eu quero chamar alguém aqui, Diaconisa Ruth, vem cá. Esteja orando, encerrando o culto. Pastor Berlan vem ministrar a bênção apostólica. E você não vai embora, eu quero ganhar tempo. Não, vou falar assim, quero ganhar tempo. Pastor Berlan vai ministrar a bênção apostólica, a irmã Ruth vai orar, encerrando, apresentando a nossa viagem. Mas você não vai embora, porque nós temos um bolo lá atrás te esperando. Posso ouvir um urro? Então tá bom, vou fechar o portão, ali vai trancar o portão e a gente vai estar comendo desse bolo aí, nos alimentando. Mas ore por favor por nós. Nós estaremos aqui 6h30 de quarta-feira, tomando o café da manhã e estaremos pegando a estrada para ir a São Paulo. Eu tenho certeza que Deus irá ministrar o nosso coração naquele lugar e a igreja verá também que é uma oportunidade do crescimento nosso como liderança. Nós estamos indo para lá para ser ministrado sobre liderança. Vem para cá, diaconisa. Vai estar orando em nome de Jesus, pastor Berlan, petrando a bênção apostólica. Eu queria que você ficasse de pé. Queria que você fechasse o corredor, como é o nosso costume. Feche o corredor. E depois, no final, você vai abraçar esse irmão que está do teu lado aí e dizer para ele, vamos comer um bolo, que está encerrando o ministério, a conferência de família, mas o bolo é nosso, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença, que Deus seja louvado e que essa semana seja uma semana de bênção e de paz na tua vida, para a honra e a glória do Senhor. Diaconisa, esteja orando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial que passamos aqui na tua casa, ó Deus. Obrigado, Deus, por cada família aqui, Senhor, representada. Obrigada pela palavra que o Senhor enviou aos nossos corações. Obrigada pelos nossos visitantes, ó Deus, que aqui, ó Deus, puderam se fazer presente nesta noite, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui, porque sabemos, ó Deus, que foi tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. Agora, Senhor amado, queremos entregar nas tuas mãos os teus servos, ó Deus, que vão, ó Deus, estar fazendo essa viagem, para que venham, ó Deus, aprender um pouco mais, ó Deus, de como fazer a tua obra. Nós entregamos nas tuas mãos, ó Deus, a viagem deles, que eles possam estar guardados pelo Senhor, que o Senhor possa estar levando, que o Senhor possa estar trazendo debaixo da tua mão poderosa, ó Deus. E esteja também conosco, ó Deus, que vamos ficar aqui. Ó Deus querido, que possamos ser agraciados pela tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nos dê, ó Deus, a noite de
paz, uma noite tranquila. Nos leve em paz, ó Deus, para os nossos lares. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Jesus. Que seja confirmado, Deus, nesta noite, esta oração, através do amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e através do nosso Salvador único, Jesus Cristo, e através das doces consolações do Espírito Santo de Deus, que esteja nesta igreja e em todas as igrejas espalhadas na face da terra, e hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Podia ter falado. Fiquei sem graça. Não, que isso, é verdade. Eu esqueci. É verdade. Tá bom, depois eu falo. Tá? Semana, o pessoal